kickoff é um momento muito importante. Tem o kickoff interno e tem o kickoff externo. O que é o kickoff interno? Por exemplo, vamos supor que você está aqui na Lantry e a gente pegou um projeto para trabalhar. Eu vou fazer uma reunião interna para alinhar as diretrizes do projeto e vou fazer uma reunião externa com o cliente para alinhar com ele como será conduzido o projeto. Então, isso que é o kickoff. É um alinhamento de expectativas e todos os insumos e parâmetros do projeto. Então, quando alguém fala para você assim, olha, vamos fazer um kickoff interno, é o kickoff aqui da consultoria, interno. Se for um kickoff externo, é um encontro com o cliente para bater um papo com ele e entender os parâmetros. Vamos ver aqui como é que é conduzido mais ou menos um kickoff. A gente normalmente leva um template, trabalha em cima desses 4 pontos aqui, ó. Apresentação da equipe. O cliente gosta de conhecer quem vai trabalhar para ele. Então, ele quer saber quem vai ser o consultor do projeto dele. Ele quer saber se vai ter um GP. Assim, normalmente a gente apresenta até o GP e o consultor. Os outros profissionais, só se for necessário. DG, QA, DA e os outros participantes aí do projeto, a gente apresenta normalmente se for necessário. Normalmente em projetos maiores, que demandam uma especialidade, por exemplo, em algum momento do projeto, ou projetos pequenininhos, aonde tem uma pessoa que vai sempre interagir com o cliente, e aí a gente acaba apresentando. Então, mas de qualquer forma, a equipe é apresentada, a gente apresenta quem vai fazer a governança. Governança, exatamente, a pessoa que vai governar aquele trabalho, aquela parte do projeto, aquele processo, aquele fluxo. A gente chama de governança. Então, quando alguém falar assim para você, quem vai ser a governança desse projeto? A governança vai ser feita pelo designer de aprendizagem, junto com o consultor e também o gerente de projetos. Então, assim, a gente meio que delimita quem serão essas pessoas, tá? A gente mostra um Canva do projeto, que é um mapa grandão que a gente vai ver aqui, que mostra os passos principais do projeto e os próximos passos. Então, a gente normalmente fala quem serão as pessoas da equipe que vão interagir com o cliente, e a gente também enumera dentro do kickoff, do template do kickoff, quem faz parte da equipe do cliente. Então, quem que é o gestor de lá, quem é o demandante, né? Quem de repente tem um coordenador, o analista, e de repente tem a pessoa que colocou produteiro aqui, mas eu acredito que é o conteudista, é isso ou não? É o conteudista deles? A Way é o produteiro mesmo. Mas é o conteudista, certo? Geralmente o dono do produto. Geralmente eles envolvem no kickoff o dono do produto ou quem vai fornecer o conteúdo. Coloquei produteiro aqui pra gente ter um exemplo, mas eles podem colocar quem eles quiserem durante a reunião de kickoff. Eu só limite. Beleza. Às vezes vira um Harlem Shake. Como que a gente vai trabalhar dentro do projeto? Então, lá a gente, dentro do template do kickoff, a gente traz as validações, porque assim, o material ele é produzido, certo? Mas ele tem etapas de validação. Então, por exemplo, produziu hoje, o cliente valida, aí ele traz oportunidades, o DA arruma com a oportunidade. O DA arrumou, vai para o QA. Então, a esteira da Lantry funciona da seguinte forma. DA produz o primeiro SB, o rascunho do treinamento. Esse rascunho é apresentado para o cliente. O cliente olha da perspectiva dele e fala assim, mas eu não queria, não queria essa cor, ou não queria... Na verdade, no rascunho do treinamento ainda não vai essas questões de cor e PIV, só quando o DG for trabalhar, essas questões vão. Mas normalmente ele pontua, de repente, um alinhamento de conceito, algum termo, alguma frase, algum conteúdo que ficou faltando no ponto de vista dele. Então, ele sinaliza, devolve com as sinalizações dele. Daqui a pouco a gente vai ver como que é a carinha de um storyboard. Aí o que acontece? Esse storyboard volta, o DA ajusta, e aí sim tem a primeira passagem pelo QA. Isso falando de uma esteira básica. Tem esteiras, como eu já trabalhei com alguns clientes aqui na Lantry, que ela vai e volta para o cliente umas 2, 3 vezes. Então, é uma esteira mais comprida. Voltou, o QA fez a aplicação, né, das diretrizes ali de revisão ortográfica, ou o QA sobre a marca, né, do cliente, aí é mais profundo ainda.
Ele fez essas pontuações, a gente passa para o DA, se for necessário, o DA ajusta de novo, e aí sim vai para o DG. Muitas vezes tem uma segunda validação com o cliente, mas normalmente, dependendo do projeto, é uma passagem na hora do DA com o cliente e outra passagem depois do DG com o cliente. São 2 vezes que vai para o cliente. Tem uma particularidade do kickoff que é o seguinte, ó. Se a proposta comercial foi vendida toda torta, é na hora do kickoff que o chicote estrala. Né? Tem isso, né? Por quê? Porque o kickoff ele vai rememorar, como a Marisa muito bem disse, e vocês contribuíram, vai rememorar os combinados da proposta. Se alguma coisa não ficou evidente para a pessoa que comprou, na hora do kickoff, a gerência de projetos, a consultoria tem que se desdobrar para conseguir remediar a situação. Às vezes, não raro, pode acontecer de no kickoff voltar a proposta para a mesa de compras. Isso é muito comum de acontecer quando a gente percebe aquele somebody love. Uhum. Nesse momento do kickoff, fechar o projeto, começar o projeto, quem mais sofre é o gerente de projetos, junto com o consultor. Porque o cliente muitas vezes brifa parcial, ou brifa errado, ou não tem noção dos insumos. Então é um fuá, entendeu? Aí é o momento da gente alinhar. Por isso que a gente traz o kickoff. O kickoff é uma reunião de alinhamento de expectativas e insumos. Aí a gente também informa quem será o focal, quem que vai ser o consultor que vai intermediar com o cliente. A gente traz um pouquinho do estilo de trabalho da Lantry, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Primeiro vem o DA, depois vem validação dele, depois vem validação interna com o QA e assim por diante, tá? Não se atentem muito a esses detalhes ainda, porque isso daqui é só para você ter uma ideia como que é a carinha de um template de kickoff. Tá bom? Isso aqui depois tudo a gente pode até liberar para vocês terem aí para consulta, para estudar melhor, beleza? Aliás, tem muitos temas hoje, eu vou sinalizar quando é só para constar aí, para vocês saberem que existe, mas tem coisa que a gente não vai aprofundar. Eu quero que vocês prestem mais atenção na rotina de um DA. Quando começa a ação dele, como é conduzida durante o projeto e quais são os finalmente da entrega de um DA. Esse é um Canva, onde a gente põe para o cliente os principais pontos do projeto. Qual que é o contexto, né? Qual que é o objetivo desse treinamento, qual que é o briefing que foi passado, né? O público que será treinado, quem é a equipe do cliente, quem é a equipe da Lantry que vai atender, qual que é o escopo de trabalho aqui na Lantry. Então, a gente vai colocando tudo, premissas financeiras, cronograma, risco. Então, por exemplo, a gente já deixa avisado para o cliente. Cliente, é o seguinte, a gente está aqui trabalhando, se no meio do caminho você vier com uma informação nova, a gente absorve, mas pode ser que a gente tenha até que rever as questões contratuais e financeiras, porque a sua intervenção, né, os novos insumos estão ocasionando uma mudança no projeto. Aí vamos lá. Aí a gente coloca as premissas, né? A questão até da propriedade sobre a informação, as questões de LGPD, questões de data de pagamento, que o material vai ser feito só em português. Tem pessoas que pedem para colocar nos materiais acessibilidade. Então, tem cliente que pede para colocar libras. Tem que ter, às vezes, se for um material digital, tem que mexer nas questões de cor, nas questões de escrita. Você não vai publicar um material onde a pessoa que tem baixa visão é escrito assim, veja aqui, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa alinhar no começo de um projeto. Manu, é isso mesmo. A Manu tá dando as contribuições aqui no chat, né? Que é bom ressaltar que essas apresentações, elas vão remontar um histórico de contribuições. Então, é onde fica registrado o histórico dos acordos e também o que vai ser trabalhado no projeto. Ô, Luciana,
que eu estava escrevendo aqui é em relação aos formatos. Eu mandei aqui o link com o toolkit, com as ferramentas, com essas apresentações, briefing, solução, que você está mostrando. Dizendo para o pessoal aqui que isso aqui é um histórico, é um coletivo. Teve muita gente que tramou isso aqui e a gente só se apropriou de algumas boas práticas, tá bom? Ah, sim, com certeza. A gente sempre utiliza, a gente cede material e também se apropria de algumas ideias. É uma troca muito grande que tem muitas vezes na parceria entre cliente, outras consultorias, e aí a gente vai inovando, né? Aqui nessa tela a gente coloca os riscos. Vou dar um exemplo de risco assim do projeto, tá? Um risco, por exemplo, é ficar mudando o escopo do projeto no meio do projeto andando. Lu, mas isso não é óbvio? Sim, a gente gosta de falar todo o óbvio durante o kickoff, porque às vezes o cliente se esquece. Aí observações da reunião, que de repente pode surgir aí no meio das conversas, e os próximos passos, qual que é a agenda. O cliente vai mandar, de repente, até data tal, vai mandar informações, depois a gente vai estudar os insumos, então tudo isso a gente faz no cronograma. Essa aqui é uma carinha de um cronograma da Landry. Quem já trabalha com a gente já conhece, então você, por meio desse cronograma, você sabe quando vai ser a sua atuação, a perspectiva da atuação do DA, do QA, do DG, então cada um sabe aí a sua produção.